Ora, muito bem, então sejam bem-vindos à segunda parte da 20ª Conferência da Human Resources e vamos recomeçar com uma apresentação que se seguirá depois um debate, que tem como tema, não é fácil, uma evolução, humanizar a experiência numa cultura de revolução, e que tem como participantes e convidados Joana Queiroz Ribeiro, diretora de Pessoas e Organização da Fidelidade, que depois irá apresentar os seus convidados. Joana, muito obrigado. Obrigada. Bom dia, é um gosto estar aqui com todos hoje e saber que vou depois partilhar este momento com duas pessoas que eu tenho a certeza que vão enriquecer o momento só pela presença e por aquilo que têm para partilhar connosco. Humanizar a experiência numa cultura de revolução é só o mote para essa conversa e deixo-vos na expectativa. Se quisermos mesmo humanizar a experiência que as pessoas têm na organização, vamos ter que compreender verdadeiramente o que nos define enquanto seres humanos. E isso vai muito para além daquilo que é o contexto organizacional em que vivemos hoje. Deixo-vos aqui com dois conceitos, duas novas visões. Vamos falar de pessoas, um indivíduo inteiro com as características que de alguma forma fazem o seu perfil, e vamos falar de humanizar a experiência destas pessoas nas nossas organizações. E vamos falar também de transformações profundas que precisamos de fazer nas nossas empresas, e eu atrevo-me a chamar-lhes revolução. Se misturarmos estes dois conceitos, vamos ver daqui a bocadinho o que é que isto está, mas começava por vos falar da cultura e desta cultura de revolução que precisamos de trazer para dentro das organizações. E já nos dizia Einstein que encontramos a simplicidade na desordem, a harmonia na discórdia, e que é no centro das grandes dificuldades que encontramos as oportunidades. E estas são verdades muito atuais. Para vos falar desta cultura de revolução dentro das organizações, queria tocar os temas da perspectiva, da forma como olhamos e enfrentamos o futuro e os desafios, da experimentação, da obsessão pelo cliente e por esta dimensão à qual chamei de destruição intencional, mas já lá vamos. A perspectiva, a forma como olhamos para o futuro e para os desafios que enfrentamos, determinam o nosso destino. E nem sempre optar pelo caminho mais simples, aqueles caminhos que nos deixam na nossa zona de conforto, nos levam aos resultados que queremos obter. E conto-vos aqui muito rapidamente um caso. A Smith Corona era uma empresa muito bem estabelecida no mercado, com ótimos resultados no mercado das máquinas de escrever. E tinha a oportunidade, quando se começou a falar de computadores, de fazer uma parceria com a Acer, que todos conhecerão hoje em dia. Começaram essa parceria, mas imediatamente houve questões, dificuldades no mercado. E a Smith Corona voltou atrás e pensou, nós ainda temos muito para fazer neste mercado das máquinas de escrever. Nós podemos focar na eficiência, nós podemos cortar custos, deslocalizar a produção e, com isso, obter o payoff que precisamos. A parceria acabou e o certo foi que, passado 3 anos, a Smith Corona foi à falência e a Acer transformou-se numa das maiores empresas de computador do mundo. Ainda do ponto de vista da perspectiva, nós dizemos com muita frequência, nós não inventamos o futuro. Nós não conseguimos adivinhar o futuro. Depende da perspectiva. Se trabalharmos sobre os cenários, se conseguirmos predizer e prever os cenários e preparar-nos para eles, conseguimos provavelmente capitalizar em cima das disrupções que vão surgindo. E estamos a viver um mundo de muitas disrupções. Foi o que aconteceu com a Shell em 73,
quando foi confrontada com uma subida enorme do preço do petróleo e passou de ser da mais pequena das 7 grandes empresas petrolíferas do mundo nessa altura para ser a mais rentável e a segunda maior. Do ponto de vista da gestão, já nos dizia Peter Drucker, façam as perguntas certas. Não digam as respostas, não procurem as respostas, façam as perguntas certas, porque as perguntas não mudam com a mesma frequência que as respostas mudam. E quando fizermos as perguntas certas, as respostas que vamos obter têm a ver com o contexto, com o momento e com os desafios que estamos a viver. Falando agora da experimentação, e já ouvimos falar há bocado a Margarida aqui no painel, sobre a aposta que estão a fazer na experimentação. Precisamos muito de criar organizações onde há espaço para inovar e errar, corrigir e continuar em frente. Mas para isso precisamos de perceber que a maioria das inovações que temos na nossa mesa não vão ver a luz do dia e já nos dizia aqui Thomas Edison que ele não falhou 1000 vezes. Ele teve a sorte de perceber 1000 formas de não fazer o desenvolvimento da lâmpada. Peço-vos agora que se lembrem quando entramos nas organizações ou quando as pessoas se juntam às nossas organizações. Todas fazem muitas perguntas, muitas questões, questionam imenso. Mas depois o tempo passa, vamos ganhando os conhecimentos, vamos ganhando confiança. Até me atrevo a dizer que vamos ficando um bocadinho mais convencidos e entregamos muito mais respostas do que perguntas. Vamos contrariar estas tendências. São as perguntas que nós fazemos que nos vão dar as respostas que nós precisamos. Voltar a repetir que é muito importante que discutamos o que é que não correu bem nas organizações. O que é que não está a correr no projeto A e no projeto B da forma que nós queremos. Porque só quando discutimos de forma muito aberta o que não correu bem é que nós criamos um ambiente seguro para errar e para arriscar. Trago-vos aqui 2 exemplos muito rápidos sobre como o nosso dia-a-dia é feito dos erros e das falhas que vamos tendo. Um fundador da IBM um dia recusou uma carta de demissão de um gestor seu que terá tomado uma decisão que teve um impacto negativo de 10 milhões de euros. Sabem como a recusou? Perguntando-lhes como é que eu posso recusar a tua demissão se eu acabei de investir 10 milhões de euros na tua aprendizagem. E depois, Michael Jordan, que nos traz aqui números e uma estatística para nos provar que o sucesso que foi tendo ao longo da vida depende das aprendizagens que foi fazendo em cima dos erros e das falhas que todos, como ele, sofremos ao longo das nossas vidas. Se quisermos, falando agora de cliente, se quisermos entregar produtos disruptivos, se quisermos entregar produtos que verdadeiramente vão transformar, temos que ser obcecados pelos nossos clientes. E obcecados ao ponto de correr riscos. E foi o que aconteceu na Cadillac com o Escalade. A Cadillac desenvolveu um SUV para um target muito específico de clientes, pessoas com um estatuto alto, bem posicionados na sociedade, com dinheiro. E, afinal, os clientes que compraram o carro não foram esses. Este SUV virou um ícone da cultura hip-hop. E aquilo que aconteceu foi que os designers dessa empresa foram para os bairros mais perigosos, Detroit, perceber e tentar pedir até que os deixassem acompanhar o dia-a-dia deles. E isto é muito importante, porque se quisermos, de facto, entregar aos clientes, nós temos que conhecer a experiência, conhecer as rotinas dos clientes. E aqui também em cima de não partamos do princípio de que conhecemos tudo o que os clientes fazem e tudo o que os clientes querem. Não conhecemos. E há aqui uma lição num projeto de uma escola em Stanford, num projeto de uma escola para altos executivos das empresas, onde lhes pedem, por favor, vamos melhorar
a experiência na bomba de gasolina, neste caso, isto hoje só sai Shell e PP, da PP, e a primeira coisa que eles fizeram foi, com certeza, arregaçar as mangas, sentarem-se à mesa e começar a discutir. E ficaram muito pouco contentes e muito pouco felizes quando lhes disseram: não, vocês primeiro vão ter que ir lá, conhecer, perceber o dia-a-dia, perceber a rotina. Foi muito estranho para eles, porque eles já tinham metido combustível centenas de vezes na vida, para não dizer milhares, não é? Mas não nos convencemos de que conhecemos de facto os nossos clientes. E depois, uma cultura de revolução não pode existir com barreiras dentro da organização. E nós sabemos que existem muitas barreiras dentro da organização que têm normalmente a ver com as estruturas, os organigramas, as chefias, a hierarquia, a forma como estamos a trabalhar. E não seria muito difícil se eu agora pedisse para se lembrarem de organizações que conseguem viver para além disto, para além das regras, para além do líder. Umas organizações dispensávamos que existissem, mas o que é certo é que isto acontece porque as pessoas se juntam à volta de uma ideologia. E este é um desafio que nós temos que levar para as organizações, que é perceber à volta de que é que as pessoas se juntam e correm sozinhas pelo desafio. E trago aqui esta imagem da estrela para lhes falar de descentralização. É também uma barreira muito grande nas organizações a centralização da tomada de decisão. E esta estrela, se experimentarem, e se lhes cortarem as pernas, não façam. Mas sabemos que as pernas se regeneram e que a estrela sobrevive. E isso acontece porque o sistema nervoso da estrela é descentralizado. Também dizer-vos que o papel, numa cultura de revolução, o papel dos líderes é, muitas vezes, romper com algumas tradições. E aqui trago um caso de um brainstorming que acontecia, por acaso, neste caso também em Stanford, para melhorar a experiência de uma loja de moda feminina. E este homem, o CEO lá do sítio, muito conceituado, muito credível, em que as pessoas acreditavam de facto que era o homem da inovação, aquilo que propõe é rompe claramente com uma das regras, que é os júniores fazem o kick-off destas discussões de brainstorming, e não só rompe, como diz, vamos colocar e oferecer nachos à entrada das lojas. O que é que acontece? Isto predispõe as pessoas automaticamente a pensar: se este tipo diz uma loucura destas, eu posso dizer o que quiser. E se ele não vai ser julgado, eu também não vou. E é este o papel que nos é pedido nas organizações hoje em dia. Temos que nos atrever a trazer a nossa loucura para servir as organizações. E depois, contratemos as pessoas mais diferentes de nós para trabalharem connosco, para nos desafiarem, porque são elas que nos vão obrigar a sair das nossas zonas de conforto, são elas que, com mais leveza e mais graça, vão questionar o status quo das organizações. E, por isso, claramente, acelerar as mudanças e as disrupções que precisamos de fazer. Chegados aqui, queria falar-vos agora da humanização da experiência destas pessoas que queremos ter na nossa organização. Dizer-vos que todos reconhecemos que é muito importante que o trabalho tenha significado e sentido. Seja porque tenho fit com a minha função, com os meus valores, seja porque sou realmente autónomo e tenho a capacidade de ser realmente responsável por aquilo que tenho para entregar, seja porque pertenço a equipas multidisciplinares onde as pessoas se suportam umas às outras, seja porque tenho tempo necessário para me focar para a aprendizagem, para criar ideias, para descansar e para recuperar. O estilo de liderança que caracteriza as organizações e o workplace que nos serve a todos são uma espécie de cultura para criarmos micro-experiências positivas, muitas micro-experiências positivas, que impactam, de facto, na vida das pessoas que trabalham nas nossas organizações.
e a preocupação que as empresas têm com a saúde e o bem-estar dos seus colaboradores. E o facto de haverem, de facto, oportunidades de carreira, de desenvolvimento, de crescimento para as pessoas, não nos enganemos, hoje é determinante para que as pessoas queiram estar connosco. E, por último, dizer-lhes que a consistência e a coerência daquilo que dizemos e fazemos é fundamental para criar estas plataformas de confiança, sem as quais eu acredito que nada do que estive a dizer até agora tem a mínima importância para as pessoas. Portanto, é muito importante apostarmos na confiança. Chegados aqui, deixo-vos com o framework, que pode ser só um facilitador quando formos para os escritórios, para pensarmos nas dimensões que podemos trabalhar. Há outras. Nas dimensões que podemos trabalhar numa cultura de revolução e nestes human magnets, os ímãs que nós acreditamos mesmo que ligam as pessoas às nossas organizações. Mais 2 visões. Vamos passar a falar de human experience. E vamos passar a falar de human value proposition. Porque sim, nós devemos olhar para os nossos processos como produtos e para os nossos clientes internos como consumidores. E agora chamo Sandro Rezende, Marco Serrão para se juntarem a mim para conversarmos a tal conversa desafiante. Obrigada. Fico aqui. Estamos aqui todos? Desculpem voltar-lhes as costas. Obrigada por se juntarem a nós. Eu fiz uma corrida para termos mais tempo para discutir e para esta conversa ser mais interessante. Queria começar por vos pedir se nos falam um bocadinho de vocês, da vossa experiência, e se nos contam e partilham connosco os principais desafios que têm nas vossas organizações hoje em dia. Mas antes disso, apresentem-se, porque eu acho que os dois têm coisas interessantes para contar de vocês próprios. Ok. Queres começar tu? Posso começar? Sou o Marco, lidero a equipa de pessoas da Galp há 10 meses, há pouco tempo, que voltei a Portugal depois de 14 anos no estrangeiro, em diversos países, e especificamente na indústria das telecomunicações. É a primeira vez que trabalho na indústria da energia. E temos muitos desafios na organização, mas acho que vou passar aqui a bola, passas a tua pequena apresentação e depois falo um bocadinho mais disso. Então, eu sou o Sandro, eu sou responsável por um projeto chamado Manicômio. Não sei se ouviram falar. Já ouviram falar de Manicômio? Quem não ouviu, acho que pode sair daqui, não está aqui a fazer nada. Mas comecei há 23 ou 24 anos no Hospital Júlio de Matos, onde criei todos os projetos artísticos dentro do Júlio de Matos, teatro, cinema, exposições. Sempre olhei, e tu há bocado falavas das pessoas, os problemas, né? Sempre olhei, os problemas para mim nunca foram problemas, antes eram sempre oportunidades. E a forma de pensar completamente diferente foi talvez a minha maior aprendizagem de vida, foi trabalhar dentro do Hospital Júlio de Matos, que ainda continuamos, diferentemente. E depois trabalhamos com muitas empresas na área dos direitos humanos, da área de sustentabilidade, também com a ONU e com a OMS em algumas plataformas de como falar nesta área da saúde e da doença mental. Portanto, 2 pessoas interessantes para fazerem esta conversa connosco. Queria pedir-te, Marco, se podes partilhar connosco algumas destas que eu chamei micro-experiências que estejam a fazer na Galp, que tenham acontecido, que estejam a pensar, fazer acontecer. Acho que é importante. E perceber também se há algumas que sejam especialmente desafiantes dentro da organização ou tenham um impacto positivo especial. Sim. A Galp é uma empresa que está em transformação. Não é? Aliás, isso foi um dos aliciantes para mim, em aceitar a oportunidade de voltar a Portugal e liderar a equipa, que tem um forte propósito, que é o propósito da transição energética, e que isso leva a que a equipa de pessoas também tenha um grande desafio pela frente, não é? Porque as expectativas são muito altas e temos muitas coisas para fazer. A própria equipa é uma equipa em transformação, não só a nível das competências, mas também da forma de trabalho. Nós decidimos arriscar e abraçar uma forma de trabalho ágil, em que temos uma estrutura
Agora somos uma People Tribe e temos uma estrutura de trabalho ágil, muito mais focada na experiência das pessoas, muito mais focada na jornada das pessoas dentro da organização e algo que é um bocadinho o nosso mantra, que é ciclos curtos e melhoria contínua e sempre focados nesse processo. Daí já saíram algumas, eu diria, coisas interessantes. Uma delas foi o nosso programa de reconhecimento, que é o GROW, porque um elemento muito importante dentro dos nossos pilares estratégicos é criar uma cultura em que as pessoas sintam que a organização se preocupa realmente com elas. E o GROW é um programa de reconhecimento que nós lançámos no final do ano passado e que já teve, eu diria, um uptake interessante. Tivemos, eu diria, mais de 160 pessoas que foram reconhecidas e tivemos um investimento significativo e nasce para criar e para fazer com que a empresa realmente meta mais foco no que é o reconhecimento das pessoas. E que nasceu um bocadinho também desta forma de trabalhar. Muito recentemente lançámos o Balance, que é um programa que está muito associado ao well-being, que é outro elemento muito importante para nós. Lançámos também a Semana da Mulher, há pouco falou-se aqui da importância do D&I, que é uma área muito importante para nós. Eu acho que as pessoas querem sentir que podem trazer a sua melhor versão todos os dias para a organização e é importante criar uma cultura em que elas sintam que isso é possível. Fizemos a Semana da Mulher, fizemos o Dia do Pai, queremos fazer qualquer coisa também no Pride Month, isso vai ser mais desafiante, mas nós gostamos de desafios e estas coisas saem desta forma de trabalhar e desta dinâmica que nós criámos. Também estamos a trabalhar em termos de desenvolvimento de liderança, tínhamos um legado muito centrado no top management e agora estamos a expandir porque queremos criar uma jornada consistente desde o primeiro nível, desde a primeira oportunidade para ser líder, até que eventualmente as pessoas chegam a uma função de topo de liderança, porque os valores têm que ser comuns, não pode ser diferente. E eu diria que isso é outro elemento importante para nós e temos outras coisas em que estamos a trabalhar. Tem graça falar nesta lógica da jornada de liderança. Aproveito para partilhar também. Nós na Fidelidade temos uma jornada de liderança que fazemos para os jovens com potencial de crescimento na organização. Portanto, aqueles que se quiserem juntar a nós estão à vontade. Não, mas, francamente, porque acreditamos nisto que o Marco estava a dizer, que no início, é quando as pessoas entram na organização, já têm alguma experiência, obviamente, não são jovens que saem da faculdade, mas já têm alguma experiência, mas é nessas alturas que, de alguma forma, as pessoas precisam de perceber e ganhar as competências de visão, sim, de preocupação com o outro, de perceber o negócio e, portanto, crescem. É uma forma de acelerar o crescimento destas pessoas na organização, portanto, é interessante perceber que estamos alinhados. Temos muito trabalho nessa área. Também a nível da gestão do talento, que é uma área que não trabalhámos, se calhar, tão bem no passado e queremos trabalhar e identificar o talento a vários níveis. Disseste um exemplo bom, que é talentos jovens, pessoas que entram há pouco tempo no mundo do trabalho, quais é que são os indicadores de potencial, como é que podemos acelerar algum deste talento dentro da organização. São áreas que são fundamentais e nas quais queremos investir e continuaremos a investir, porque a nossa ambição é ser uma grande empresa para trabalhar, essa, digamos, que é a visão da equipa de pessoas e só podemos ser uma grande empresa para trabalhar se cuidarmos dos diferentes elementos da jornada das nossas pessoas. Vamos fazer uns brainstorming juntos. Certeza. Sandro, que dimensões de revolução cultural tu pensas que são hoje mais determinantes nas organizações? E o que achas que são os grandes desafios que as organizações enfrentam hoje em dia do ponto de vista do bem-estar e da saúde mental das organizações? Bem, é uma pergunta super complicada, não é? Mas vamos tentar. Posso fazer outra? Não, mas está ótimo. Como é que eu ia explicar isto? Nós trabalhamos, agora vou estar aqui um bocadinho ao manicômio. Nós trabalhamos no manicômio e os momentos de decisões dentro do manicômio, visto que é uma empresa social, apesar de não haver esta classificação ainda em Portugal, mas é uma empresa com toda a parte legal muito vocacionada para a área social, não existe em Portugal, mas infelizmente devia existir. Nós partilhamos muito as nossas revoluções, portanto, é um espaço de porta aberta. Eu acho que as empresas têm que ter uma coisa chamada porta aberta constantemente, mas posterior. Mas quando digo porta aberta, é porta aberta mesmo, não é? Todos os inputs que as pessoas tenham de fora que possam entrar dentro do espaço, nós o aproveitamos. E no manicômio é essa filosofia. Nós não temos paredes, os momentos de decisões são muito partilhados em conjunto, os diálogos são sempre muito abertos, não existe problemas de falar de partes financeiras, de parte de doença, de parte de fragilidade abertamente.
Portanto, provavelmente o manicômio é o sítio com maior saúde mental no país, porque precisamente não existe problemas de mostrar a sua fragilidade. Isto é muito importante o que vocês estão a ver. Mostrar a fragilidade, hoje em dia, é tão importante como o que vocês possam achar dentro de um recurso humano ou dentro de uma empresa, é quase mais que um ordenado, para mim, ok? E o que eu sinto é que as empresas precisam de evoluir para aí, ou umas já estão, ok? Precisam de evoluir para esse lado, precisam de criar estas dinâmicas dentro da própria empresa. Eu sou muito fã das hierarquias horizontais, sou muito fã da porta aberta, sou muito fã da porta aberta para o exterior, sou muito fã dos momentos de decisões, de hierarquias também horizontais na parte financeira, e nós aplicamos isto dentro do manicômio. E nestes 4 anos de experiência, nós passámos de 2 pessoas para 40, com desafios, como é óbvio, conseguimos neste patamar perceber, isto funciona. Esta coisa funciona. E acho que por vezes as pessoas levam-se demasiado a sérias no processo corporativo, demasiado mesmo a sério, e isto cria algumas entraves. Portanto, eu espero que no futuro, ou isso que eu gostaria de ver, que a parte dos direitos humanos, tudo consiste, esteja focacionado nas empresas agora. E sempre muito aberto para tudo, e sempre muito transparente. Era um desejo que eu gostaria. Aquilo que estás a dizer toca com uma... Eu acredito que hoje nas organizações, principalmente os responsáveis de equipa, aqueles a quem nós chamamos líderes dentro das organizações com este peso, têm muita dificuldade em mostrar as suas vulnerabilidades, em mostrar que são vulneráveis, não é? Que são pessoas. E aquilo que eu há bocado falava de vamos olhar para cada um de nós e olhar para aquilo que nos define nas organizações, acho fundamental por isso, porque senão passamos o tempo todo a fingir que somos uma coisa que não somos e, portanto, as organizações tratam-nos como essa coisa, porque não nos conhecem. Portanto, é importante que sejamos nós próprios dentro das organizações. Concordo, e este é um desafio nas lideranças e nas FIAs, não é? Concordo perfeitamente. Eu acho que as pessoas lideranças têm que mostrar a sua fragilidade com toda a gente. E cada vez mais, assumir isso cada vez mais. Depois também, na minha visão, acho que passa um bocadinho também o espaço físico, acho que é muito importante para as empresas, não é? Pronto. Acho que nós sentimos muito bem em casa, sentimos muito bem num café que nós gostamos, sentimos muito bem no Starbucks, mas depois somos a empresa e não sentimos tão bem. Acho que temos que transformar essa realidade, que aquilo fique mais casa, mais lar, mais uma vez, um lar de porta aberta mais uma vez. Acho que, pronto, estas filosofias todas, não sei se vocês alguma vez tiveram a oportunidade de ir ao manicômio, mas aquilo parece uma casa, que tem cheio de sofás, mesas de trabalho e as pessoas sentam-se onde calha, não há lugares marcados, mas acima de tudo também não há horários e a porta está sempre mesmo aberta. Portanto, se formos lá e batermos à porta, todos é só recebemos. entrar, sim. Não precisa, a porta está aberta. A porta está aberta. Mas pronto, mas bate na minha. Não, e não há o perigo de lá ficar internado, né? Podem entrar assim. Obrigado pelo disclaimer. Olha, Marco, uma última nota para partilhares connosco. Talvez aquilo que me apetece pedir-te mesmo é, se tivesses que deixar sugestões, dicas importantes às pessoas, parece-me que é a maioria de pessoas que trabalha com pessoas, pelo menos isso, não é? Não sei se gerem equipas, trabalham nos recursos humanos, mas trabalhar com pessoas, provavelmente quase todos nós trabalhamos. O que é que deixarias? Ou, se preferires, que perguntas é que queres deixar como desafiantes para estas pessoas? Boa pergunta. Eu acho que não sou ninguém para dar dicas ou para fazer recomendações. Eu só diria que o ponto que estamos a falar de que as empresas sejam mais focadas nas pessoas ou no humano é muito importante. Eu acho que isso é um diferenciador em qualquer organização, como vimos também anteriormente nos dados, obviamente, os elementos relacionados com a remuneração e etc. são muito importantes. Estamos numa situação complicada em termos económicos, mas acho que a grande diferença está em sermos centrados nas pessoas. Para nós isso é um objetivo estratégico, é um dos nossos grandes objetivos estratégicos na equipa de pessoas, é sermos a empresa mais centrada no humano, no nosso setor, e acho que isso é enriquecedor enquanto propósito, enquanto forma de trabalhar. Isso é algo que me motiva. Eu acho que muitas vezes nós, na área dos recursos humanos, temos esta tendência para estar sempre à procura do propósito, mas que valor é que podemos trazer ao negócio, mas porque é que somos importantes. E eu acho que a pandemia e outros eventos demonstraram a importância da área para mobilizar a organização, para motivar a organização, para ajudar numa situação de crise a que a organização conseguisse realmente continuar a funcionar e a ter sucesso. Eu acho que é muito importante e temos que deixar de ter medo de olhar, digamos, os líderes do negócio nos olhos, ser capazes de estar confortáveis
nessas discussões, ser capazes de pedir e reivindicar o nosso lugar à mesa, se não é que já o temos, alguns de nós, porque realmente em qualquer organização eu acho que, isto é um bocadinho uma frase feita, mas que as pessoas são o ativo mais importante e os recursos humanos são o champion das pessoas. Logo, eu acho que se isso é verdade, então nós temos um papel muito importante dentro das organizações e acho que todos vocês têm que sentir orgulho naquilo que fazem, no impacto que podem fazer dentro de uma organização. Eu diria que seria um bocadinho a minha mensagem. Obrigada, Marco. Sandro, uma última nota, assim, mais ou menos nesta linha. Como é que tu desafiarias as organizações, aquelas que estão de facto preocupadas com isso, a terem as pessoas, a fazerem com que as suas pessoas se sintam cada vez mais felizes? Bem, todo o processo que já falamos, eu acho que enquadras perfeitamente aí. Eu acho que é interessante, e mais uma vez, isto também acontece dentro do manicômio, não é? As pessoas têm que sentir-se felizes dentro das empresas quando se desafiam. Estão sempre constantemente a desafiar o processo, a desafiar a ideia, a desafiar a inovação, a desafiar tudo o que possa ser o nosso bem-estar, a desafiar tudo. Eu acho que no futuro, mais uma vez aquilo que eu gostaria de ver, mas posso estar completamente errado, era que as pessoas que trabalham nas organizações desafiem constantemente os processos, as formas de estar, as locações, as transparências constantes das empresas. Desafia sem medo de desafiar. Eu sei que depois das grandes corporações têm esse problema, não é? Às vezes o medo de falar, o medo de sair. Esse medo tem que se trabalhar, e tem que ser trabalhado e tem que se aparecer completamente. Isto é da minha maneira de ver. Portanto, eu acho que para ser mais felizes, pelo menos eu seria muito mais feliz, desafiando constantemente aos meus colegas ou quem que for, não é? Pronto. Depois, há outra coisa que eu acho que é também engraçado acontecer. Durante o período de trabalho, que as pessoas possam ter, mais uma vez, este desafio levado ao extremo. Nomeadamente com os vossos CEOs. Significa o quê? Nomeadamente com os vossos CEOs. Eu fiz várias ações com várias empresas grandes, que eu não posso dizer o nome, que consegui colocar o CEO a trabalhar como artista nossa, como assistente dele, como assistente dela. Eu acho que esse vir abaixo, para mim não é vir abaixo, para mim é normal, é muito importante para o desafio das empresas. E o último conselho, se posso ser conselho, não é bem conselho, mas pronto, é que as pessoas dos recursos humanos não sejam tão técnicos, não sejam tão recursos humanos. Não sei se isto ajuda. Sejam pessoas. Sejam mais. Sejam pessoas. Olhem para eles. Sim. E quase ponham só ao serviço da organização para serem o motor. O motor da transformação e desta cultura de disrupção que precisamos trazer para as organizações. Os técnicos perguntam-me sempre, então como é que eu tenho que ser? Eu digo, não sejam tão técnicos. Isso. E é um bocadinho a mesma coisa que eu acho dos recursos humanos, não sejam tão recursos humanos. Sejam vocês próprios, sejam pessoas, não é? Sejam vocês próprios. É simples. Em termos de cultura é muito importante, e acho que há pouco falaste também o exemplo do Michael Jordan, que eu adoro. Eu acho que hoje em dia as empresas têm que abraçar novas formas de trabalhar, formas mais dinâmicas, permitem às pessoas ter um papel mais preponderante, independentemente do nível hierárquico. Tem que ser estruturas mais achatadas e onde as pessoas sentem que realmente podem ter um impacto e que são parte da decisão, porque muitas vezes, quando tens muitos níveis, acaba por ser complicado, não é? Porque tens todos os buffers de liderança que acontecem ao longo da organização. Eu acho que é importante. Sim, é possível. Eu acho que, vou voltar a bater na tecla da agilidade, acho que é importante, porque quando trabalhas de uma forma diferente e sentes que és um elemento preponderante naquilo que está a acontecer, sentes-te muito mais realizado no teu trabalho e também és mais feliz, porque sentes que estás a ter um impacto e as coisas acontecem a uma velocidade diferente. Vês os resultados. Cabe a todos nós, sim, e vês os resultados de uma forma mais instantânea. Eu acho que isso ajuda que as pessoas se sintam mais realizadas no trabalho. Se me permites, no manicômio, quando contratamos uma pessoa, a parte do processo de recursos humanos são os nossos artistas. Todos têm que saber o que é que vai acontecer e estão de acordo com a pessoa que vai entrar ou deixar de entrar. Esta partilha e este momento de decisão, que as pessoas também estão presentes, para mim é super valor. Há uns que não gostam. Não gosta daquele gajo. O gajo não vai entrar, eu não entro. Às vezes, se tivéssemos... Estão aqui muitos jovens. Alguns devem estar a pensar que está bem, é fácil falar, mas se a organização não quiser, se a comissão executiva que está lá ao fundo não quiser e não fizer, qual é o meu papel dentro das organizações? Temos que trabalhar estas pessoas, não é? Estas pessoas têm que ser mais trabalhadas do que as outras pessoas. Quer dizer, é a minha opinião, não sei. Temos que arriscar. Eu não pedi autorização para implementar uma estrutura ágil isso também. Mesmo. Pela experiência que tenho, também senti que tinha o conhecimento para o poder fazer, mas eu acho que temos que arriscar, temos que criar experiências.
Não podemos estar sempre a pensar que vamos criar uma situação perfeita. Isso não existe. Temos que experimentar, temos que arriscar. Funciona bem, porreiro, mostramos os resultados, avançamos. Não funciona, matamos a experiência, experimentamos outra coisa diferente. Eu acho que é natural. A nossa forma de fazer as coisas deve ser natural e temos de saber gerir as expectativas de quem está no topo, neste caso o CEO da organização, que tem que confiar. É por isso que estamos também na função que estamos. Confiar é fazer parte do processo. Isso. Sim, idealmente fazer parte do processo. E ter a coragem de desafiar. Eu acho que ter a coragem de trazer, como aqueles 2 últimos slides, a nossa loucura e a nossa parte mais freak para aquilo que propomos na organização e para os desafios que trazemos à organização, acho muito importante. E eu tenho aqui algumas pessoas da minha equipa, seguramente. Deus. Estou sempre a dizer, digam, perguntem, levantem a mão e digam que não concordam, levantem a mão e digam que estão cansados, levantem a mão e digam que eu estou a ter uma ideia completamente tonta e que é por outro caminho, não é? No fundo, um bocadinho isso. Não sei se querem deixar alguma mensagem final, se não... Eu estou ótimo, não sei se... Eu também estou ótima. Não sei, acho que não há Q&A, senão podíamos responder algumas perguntas. Não há aqui andei, mas podem ir ao LinkedIn. Muito obrigada, obrigada a todos. Obrigado. Espero que o Ricardo nos agradeça aqui um pouco antes de... Obrigado, Joana. Obrigado, Marco. Obrigado, Sandro, pela vossa presença e participação e os desafios e as notas e os conselhos e essencialmente por esta questão da revolução nas empresas. Muitas vezes nós olhamos para estes processos e para todos estes temas e olhamos meramente para fora e esquecemos muitas vezes da parte de dentro das organizações e da revolução que é preciso lá dentro, lideranças e tudo mais. Bem, mas temos então agora uma parte quase final da nossa conferência. É outra vez outro momento do final que manda aqui, agora numa perspectiva um bocadinho diferente, escassez versus competência versus desequilíbrio e equilíbrio interno. E temos como convidados Érica Pereira, diretora da Randstad Professionals, Maria Cole, HR Country Lead da Cisco Portugal. Deveríamos ter, e estava programado, segundo o programa que vocês poderão ver, a presença da Ana Rita Lopes, diretora de Recursos Humanos do Grupo Delta, mas pelas razões óbvias e conhecidas não pode estar connosco. E a moderação fica a cargo da Leonor Martins, diretora de redação do Human Resources. Obrigado. Olá, bem-vindas. Obrigada também por estarem aqui, por terem aceitado o desafio. Vamos para a segunda parte do Afinal Quem Manda Aqui. Temos aqui o trinómio escassez, competências e equilíbrio versus desequilíbrio. Acho que podemos ter como ponto de partida que a escassez de talento existe, já existia antes da pandemia, mantém-se agora se calhar de forma ainda mais agravada porque temos um mercado globalizado. Érica, se calhar começo por ti, porque podes partilhar uma visão mais global do mercado. É indiscutível que temos um mercado de trabalho candidate-driven e que isto dá um bocadinho mais de poder, digamos assim, de mandar ao lado dos candidatos, o que não quer dizer que seja necessariamente mau, mas é efetivamente assim. Sim, efetivamente nós, e o facto de estarmos muito ligados ao mercado e conhecermos muitos candidatos, dá-nos obviamente também aqui um know-how daquilo que vai acontecendo e foi muito interessante também ouvir o papel das empresas, não é? Quem está do lado de lá, mas já antes da pandemia já começávamos a sentir um pouco estas alterações. Pós-pandemia intensificaram-se, logicamente, as empresas estão também e procuram muitas vezes aquele modelo de talento muito standardizado, né? Ou seja, quando olhamos às faculdades, às habilitações, vamos tentar buscar os alunos que vêm de uma católica, um modelo, não é? Um modelo do talento. Acho que é muito importante olharmos um bocadinho à volta e percebermos que há muito bom talento que podem vir de outras universidades, que têm outro tipo de conhecimentos. E esse é o nosso papel, portanto, o papel de quem está diretamente ligado ao mercado e que conhece o lado do colaborador, o lado do candidato, o lado das empresas, conseguirmos fazer então este match e mostrar que efetivamente há uma escassez de talento, é verdade, mas que é preciso também, do lado das empresas, percebermos como é que nós vamos também conseguir atrair outra tipologia de candidato. Maria, no setor tecnológico, este tema então é onde fará mais sentido e uma população extremamente qualificada,
genericamente falando. Tem sentido isto, uma maior exigência da parte dos candidatos, maior dificuldade em atrair? Como é que tem contornado este tema? Sim, eu acho que a realidade da escassez é uma verdade absoluta, é uma verdade que, enfim, que já conhecemos há alguns anos e que agora é justamente um bocadinho aquilo que a Érica estava a comentar, que é preciso definir estratégia para, no fundo, enfrentar este desafio. Falando um pouco da Cisco e da realidade da Cisco, eu se calhar focaria aqui a minha resposta em 4 pontos essenciais, que eu acho que partem muito da empresa, mas que em certa medida também têm a ver com o candidato e com o próprio colaborador. Primeiro, na definição da estratégia para, no fundo, enfrentar este desafio de escassez, eu acho que é importante que as empresas, e neste caso a Cisco, olhem aquilo que é o seu pacote remuneratório. Obviamente que o pacote salarial não é apenas salário, existe o salário, aquilo que é a remuneração, a parte monetária, mas obviamente existe toda a parte de benefícios e muitas vezes também aquilo que é intangível, mas do ponto de vista salarial, que às vezes é onde nós, e na área tecnológica, onde sofremos mais, que existe uma grande competição na parte remuneratória. Enfim, o que nós tentamos fazer é fazermos uma aferição do mercado de forma periódica, tipicamente 2 vezes por ano, onde tentamos entender o que é que são as faixas salariais que estão a ser praticadas no mercado e onde vamos tentando ajustar também as nossas faixas e referências internas. Isto do ponto de vista mais salarial. Do ponto de vista da cultura, eu acho também importante, na estratégia das organizações, terem noção que parar de trabalhar a cultura organizacional não é uma opção. E na Cisco isso de facto não é sem dúvida, não pode ser uma verdade, o parar de olhar para este tema. Nós há 13 anos que somos melhor empresa para trabalhar, nos últimos 2 anos estivemos em primeiro lugar e enfim, isto é um resultado, mas requer um caminho e este caminho é extremamente exigente para nos mantermos relevantes e para nos mantermos neste pódio que é ser Great Place to Work. E, portanto, tem todo aqui um trabalho intenso e depois poderei explorar em mais detalhe, que é o trabalhar a cultura organizacional. Do ponto de vista do candidato, e uma vez existe escassez, mas eu acho que do ponto de vista do candidato e do colaborador também não vale tudo. E, portanto, é importante do ponto de vista da estratégia da organização, primeiro, saber que existem determinadas e saber quais é que são as competências que queremos em determinado candidato, tanto as hard como as soft, portanto não vale qualquer coisa, não queremos qualquer coisa. E depois do ponto de vista do colaborador, saber que sim, nós tentamos dar um pacote remuneratório que seja justo, que seja competitivo, mas depois que há que também entregar performance, portanto há que entregar resultados. E portanto é um bocadinho pensar nesta estratégia e como abordar aqui estas 4 dimensões que nós tentamos ver este tema. Érica, sentes que tem sido criado nas empresas algum desequilíbrio por esta necessidade de atrair talento e de recrutar? Em Portugal ainda não se sente muito, enfim, estará a mudar o enquadramento, mas ainda estamos em pleno emprego e as empresas continuam a recrutar bastante. E por esta necessidade de atrair o talento, poder, se calhar, oferecer condições que depois vão criar desequilíbrios internamente, criar desmotivação, como é que isto depois se gera? Isto está a acontecer nas empresas? Sim, infelizmente está. Ou seja, eu acho que as empresas, neste momento, vêem-se, por vezes, quase entre a espada e a parede. Portanto, perceber, eu preciso de talento, eu preciso destas competências, destes hard skills, mas como é que eu vou resolver isto internamente? Portanto, e nós sentimos, e esse é o feedback que os clientes também nos vão dando, que é como é que eu vou resolver este tema internamente, se eu preciso de atrair, mas as minhas pessoas, como é que vamos conseguir criar aqui de alguma forma flexibilidade, alguma forma de conseguir mantê-las também motivadas para eu consiga atrair este tipo de candidatos. A componente aqui do upskilling, não é? Ou seja, nós tentarmos internamente conseguirmos fazer esta formação às nossas pessoas para que tentarmos encontrar possivelmente também estas competências internas, pode ajudar, obviamente, a colmatar que eu não tenho que ir tantas vezes ao mercado e sentir-me desta forma um bocadinho mais desafiado. Mas é um tema que as empresas estão muitas vezes e cada vez mais a tentar gerir. Já vamos voltar ao tema das competências, porque é de facto importante. Maria, mas disseste que não vale tudo.
como é que definem o limite? Se for de facto se identificarem naquele candidato que é a pessoa que tem as competências que vocês procuram, depois como é que definem ali o equilíbrio, a linha entre aquilo que é a exigência, que pode não estar de acordo com aquilo que é o que vocês têm para oferecer, ou pelo menos a priori não teriam para oferecer, mas sendo a pessoa que vocês querem mesmo, como é que gerem aqui? Definem limites para além dos quais não passam? Sim, acho que é estar muito consciente daquilo, obviamente, que por um lado é justo e que nós acreditamos que é justo, mas estarmos também conscientes daquilo que é a prática do mercado e estarmos muito alinhados com aquilo que, enfim, que são as empresas que poderão eventualmente ir buscar ou ficar com o nosso talento. E, portanto, nós, além de fazermos toda essa análise de mercado para saber de que forma é que nos devemos posicionar, para conseguirmos continuar a atrair o melhor talento e também reter, o que nós tentamos também fazer internamente para as pessoas que já estão connosco é também, a partir do momento, enfim, nós temos as nossas referências e faixas salariais, a partir do momento em que, enfim, com a informação que temos e com os dados que temos, vemos que existem pessoas que podem cair abaixo da faixa salarial que nós entendemos que é justa, automaticamente essas pessoas são puxadas para cima. Além disso, portanto, isto é um processo automático. Além disso, existe todo um processo que não é automático e que nós pomos também na mão dos nossos gestores, que tem a ver com a comunicação, gestão de expectativas das suas equipas e, obviamente, com todo um processo de compensação e de reconhecimento a partir de budget que é dado a cada uma das organizações e que através de promoções, progressões, enfim, através de bónus, de dar ações da empresa, que nós, mais uma vez, tentamos criar esse limite entre aquilo que é o sensato e que não é, que é justo e que não é, e que, mais uma vez, está alinhado com a performance e com o desempenho. Érica, voltamos aqui ao tema das competências, porque pode, de facto, ser aqui a solução para este tema, procurar primeiro dentro de casa. Mas é isso que as empresas fazem tendencialmente ou não? Ou a tendência é logo ir ao mercado, preciso desta competência, vou ao mercado, e só depois de sentirem dificuldade aí é que olham para dentro, e vocês também podem ter essa pedagogia, não é? Sendo que a Randstad, obviamente, recruta fora, mas se calhar essa pedagogia é importante também fazer. Sim, ou seja, muitas nas nossas primeiras reuniões, no primeiro contato que temos muitas vezes com o cliente, esta é a pergunta que surge. Existe este talento internamente? E efetivamente... E será que as empresas, desculpa interromper-te, será que as empresas têm mapeado o talento que têm, sabem exatamente que competências é que têm dentro de casa? Algumas empresas sim. Portanto, as grandes empresas com estruturas de recursos humanos muito bem organizadas, com capital humano muito orientado ao desenvolvimento, as figuras dos HRBPs, os Talent Acquisition, portanto, empresas muito bem organizadas deste ponto de vista de recursos humanos, têm esse talento mapeado. Mas não nos podemos esquecer que o nosso mundo empresarial não é só feito dessa tipologia de empresas. E a Randstad trabalha com todo o tipo de empresas, e infelizmente vemos a situação acontecer. Ou seja, neste primeiro contacto connosco, esta pergunta surge. E muitas vezes deparamos com, espera lá, se calhar tenho. Então, vamos olhar primeiro para dentro, vamos perceber se efetivamente existe alguém que possa vir ocupar esta função, alguém que até possa não estar imediatamente preparado, mas que possa existir um caminho, possa existir uma formação em que a ajude efetivamente a, daqui a 6 meses, poder ocupar esta função. E por vezes a conversa fica por aqui e o cliente vai fazer o seu trabalho de casa, por assim dizer, e muitas vezes falamos mais tarde e perguntamos, resolveu? E algumas vezes sim, resolveu, outras vezes não resolveu, porque muitas vezes o problema é o aqui e o agora, e nós trabalhamos muito de mão dada com o Departamento de Recursos Humanos, mas não nos podemos esquecer também de quem está nas operações. E de quem está nas operações precisa destas pessoas para ontem. É sempre, o processo de formação e de preparar as pessoas nunca há tempo. É nunca há tempo. E este papel dos recursos humanos é exatamente esse, é passar a mensagem de que nós temos que ter preparar tempo. com mais tempo, se calhar antes da necessidade de existir, não é? Nós temos que ter tempo, nós temos que olhar para as nossas pessoas, temos que perceber o verdadeiro potencial das nossas pessoas e perceber como é que eu vou trabalhar isto. Agora, se calhar, por vezes, pensamos nisso um bocadinho tarde e esse é o desafio. Portanto, eu diria que é muito importante olharmos para dentro. E do lado das pessoas, dos profissionais, sentes que há essa disponibilidade
para aprender coisas novas, para mudar de funções? Os colaboradores, cada vez mais. Eu acho que, e estas novas gerações também que abordam o mercado, e já vamos na geração Z, a seguinte já está a caminho, e as empresas têm que ser desafiadas, e são estas gerações que estão a desafiar as empresas. Este questionar constante tem que existir, não pode parar. E eu acho que isso acaba por ser um mote para as empresas olharem cada vez mais para dentro e terem determinada tipologia de estratégia para efetivamente promoverem mais internamente. Maria, a aprendizagem obviamente tem que ser constante, mas se calhar numa empresa como a Cisco não se sente tanto este tema de competências a ficarem obsoletas. Se calhar tem mais que lidar com a questão da rotatividade, ter outras empresas a rondar os vossos colaboradores. E depois temos aqui a questão também, se vocês fizerem o tal upgrade do pacote das condições que oferecem, muita questão do aqui e agora, não sei se só das novas gerações, mas daqui a 6 meses vocês acertam uma coisa hoje e daqui a 6 meses se calhar já vos estão a exigir mais, não é? Não sei se isto se passa, se vocês têm tido esta experiência de... Sim, eu acho que passa às vezes é típico. E onde é que... Eu diria, não só das gerações mais jovens, que, enfim, que acreditam e que gostariam e que a expectativa é que possam crescer depressa e que as suas condições possam ser melhoradas de uma forma mais célere do que aquela que nós, se calhar, que somos de uma geração anterior, estávamos habituados. Mas eu acho que mesmo para ver a tal escassez, eu acho que a exigência também é maior. E, mais uma vez, eu acho que a solução passa um bocadinho pela transparência e comunicação e muitas vezes as pessoas saberem que se estão a vir trabalhar para esta organização, neste caso a CIS, que sabem exatamente quais é que são um bocadinho as regras do jogo e se decidirem ficar, enfim, têm que jogar um bocadinho de acordo com as regras que nós temos. Relativamente aos outros 2 pontos que colocaste, Leonor, eu acho que nós temos os 2 desafios. Eu acho que temos o desafio do turnover. Enfim, temos o desafio do turnover, mais ou menos. Ou seja, temos o desafio de termos que preencher muitas posições abertas, não pelo turnover. Felizmente, o nosso attrition rate é inferior a 2%. Isto aqui, média, mais ou menos, dos últimos 2 anos. Portanto, as pessoas, tipicamente, quando vêm para a Cisco, ficam na Cisco. As que saem, normalmente, querem voltar. Mas o que temos é um crescimento grande. E agora, falando especificamente de Portugal, tivemos um crescimento enorme nos últimos anos. Em 2018 éramos cerca de 500, hoje, passados 5 anos, somos cerca de 1000 e, portanto, isto aqui é um desafio grande de contratação e um desafio grande para a nossa área também de recrutamento. Portanto, sim, temos muitas opções em aberto para, enfim, novos desafios abertos dentro da organização, mas fazemos também o tal upskilling que para nós é fundamental, para motivar as nossas pessoas. E isto falando um bocadinho se as competências ficam ou não obsoletas, ficam sim. Portanto, um programador, um cientista de dados de há 5 anos tinha competências e tinha conhecimentos completamente diferentes, bastante diferentes daqueles que hoje são exigidos por esta área. Portanto, sim, é necessária a constante renovação aqui de competências e de conhecimento, e o que nós fazemos é justamente dar internamente essas qualificações para que as pessoas possam continuar a fazer aqui o seu percurso, mas dar estas qualificações sempre numa perspectiva também de crescimento, ou seja, nós não gostamos de dar as qualificações pela qualificação, a formação pela formação. Só para cumprir horários de formação, não é? Nós gostamos que seja consequente, ou seja, que os nossos colaboradores saibam se percorrer um determinado caminho, isto vai ter uma consequência e um efeito positivo na sua carreira, seja de mudança de função, de responsabilidade, de liderança de uma equipa, e, portanto, isso para nós é importante. E, além de termos estas qualificações, onde nós também apostamos muito, é também temos um programa que é o Buddy System, onde temos um bocadinho a aprendizagem de colaboradores que entraram há pouco tempo, com colaboradores que já estão connosco há mais tempo e que, no fundo, um exemplo é temos um colaborador mais recente que pode ensinar a uma pessoa com mais tempo de casa um bocadinho quais é que são as tendências de mercado e novos softwares, enquanto que temos um colaborador que já está há mais tempo connosco e que pode ensinar a este mais jovem de tempo de casa um bocadinho sobre a cultura e um bocadinho sobre os nossos sistemas de redes, implementação de redes, design de redes, que são muito típicos da Cisco e da forma de trabalhar da Cisco, por exemplo. E depois, eu acho que há aqui outra parte importante, e ainda há pouco estávamos aqui a trocar aqui
informações, eu e a Érica, é porque, além deste upskilling, que é responsabilidade das empresas dentro da sua própria organização, a Cisco sente muito, enfim, e outras organizações assim o sentirão também, e que eu acho que é importante, é que nós também temos uma responsabilidade de formar as pessoas e de criar o mercado que nós precisamos. E, portanto, nós trabalhamos muito com as escolas, com as universidades, trabalhamos com parceiros, estávamos a falar de um projeto que nem sequer existe em Portugal, mas que é fora de Portugal, com a Randstad, onde nós damos as nossas qualificações às pessoas que entram na Randstad para que depois estejam mais preparadas para depois irem para o mercado de trabalho. Também trabalhamos e estamos a criar um projeto de preparar melhor pessoas, por exemplo, com deficiência, que tipicamente não têm acesso a qualificações tanto na área da tecnologia e para que elas também possam vir trabalhar para o setor tecnológico. Portanto, existe aqui uma responsabilidade social também que só a nós beneficia e que torna o mercado menos escasso. E os colaboradores valorizam esse tipo de investimento também que é feito neles. Nós, quando estamos a falar, tem-se discutido muito o que é que os colaboradores, afinal, valorizam. O tema hoje falou-se aqui muito de flexibilidade, hoje está muito na ordem do dia, em cima da mesa. O salário, claro, por questões óbvias, mas isto, se calhar, são coisas que, à partida, são facilmente replicáveis entre empresas. Não deve ser o que distingue as empresas, enquanto cultura, ambiente de trabalho, estilos de liderança. Se calhar é mais distintivo entre as empresas, mas os candidatos, não sei, Érica, os candidatos quando estão em processos de recrutamento fazem perguntas sobre propósitos, cultura, ou só querem saber do modelo de trabalho e do salário? Também fazem. E o que é muito valorizado é efetivamente a proposta de valor. E nós temos vindo... Global. E nós, esta manhã, falámos todos sobre propostas de valor. Peço desculpa. E efetivamente, isso é algo que os candidatos valorizam, portanto, não vão para uma entrevista à procura de um salário logo assim à primeira vista. Portanto, é obviamente que o candidato, quando é chamado para ter uma conversa connosco, de alguma forma já vem informado sobre o projeto. Portanto, já há que haja um fit... Exatamente, sim. Portanto, o candidato que está à procura de uma nova oferta já vem mais informado e, obviamente, que durante a conversa surgem essa tipologia de questões. Portanto, geralmente o salário não é a primeira questão, há uma série de outras também muito mais importantes e ainda bem. Mas o candidato que não está à procura de um novo projeto e o candidato que é abordado, e cada vez mais os nossos processos de recrutamento são fechados com candidatos que não estão à procura de novos projetos, portanto, não estão ativamente no mercado. Portanto, estão a roubar profissionais de outras empresas. Tentamos apresentar-lhes um projeto que, se calhar, faça mais sentido na carreira deles. Mas efetivamente, essa tipologia de candidatos... Já procura outra coisa. Porque não vai mudar só pela questão de receber mais... E o desafio é diferente. O impacto na flexibilidade, na tal proposta de valor, não é? Portanto, todo um conjunto de características que a função vai oferecer tem, sim, um grande peso. O tema, obviamente, da velocidade a que são tomadas decisões dentro da empresa também. E o papel, obviamente, da chefia que ele possivelmente poderá ter, terá também um grande impacto. Maria, os vossos candidatos também procuram, calculo que vocês tenham um pacote salarial atrativo, a flexibilidade também acredito que exista, portanto têm que ir para além disso, isso já é aquilo que eles esperam encontrar numa empresa como a Cisco. O que é que valorizam? O que é que sentem que é mais valorizado? Acho que o que é mais valorizado e o mais procurado pelos candidatos que desejam trabalhar na Cisco, eu acho que é justamente o nosso propósito, potenciar um futuro inclusivo para todos. E também a nossa cultura, os nossos princípios. Que depois, aliados, enfim, o propósito e a cultura não são nada se depois não forem vividos, já foi dito, se não forem depois vividos na prática, e depois é um bocadinho como é que a Cisco permite ou dá espaço às pessoas para que de facto elas vivam esta cultura e este propósito. E acho que na Cisco existe algo que é muito característico da Cisco, que é na Cisco as pessoas podem verdadeiramente ser elas mesmas. E, portanto, têm espaço não só para entregar aquilo que são as suas tarefas diárias, aqui os seus objetivos, obviamente que têm que entregar resultados para se manterem na organização, mas existe toda uma dimensão maior e que caminha ao mesmo lado que a sua função, que é eu poder ser quem eu quero ser dentro da Cisco. E, para isso, nós na Cisco temos várias comunidades, em todas as Ciscos, em todos os países, mas também aqui na Cisco em Portugal, onde
onde os nossos colaboradores, acima das suas funções, enfim, não são remunerados por isso, é algo que fazem de forma voluntária, de acordo com as suas paixões, de acordo com as suas preferências, onde se juntam a diferentes comunidades. E temos, por exemplo, temos comunidades muito específicas, temos uma comunidade de colaboradores indianos, por exemplo, que mostram a todos os outros colaboradores o que é ser indiano e o que é a cultura indiana. Temos uma comunidade de colaboradores com deficiência, que não só pertencem a colaboradores com deficiência, mas também aqueles que querem sensibilizar também para este tema e fazer com que sejamos uma empresa mais inclusiva. Essa diversidade é valorizada. Sem dúvida. Temos comunidades de Pride, onde temos pessoas que pertencem à comunidade e aqueles que são aliados também, que lhes dão voz. Temos comunidades de mulheres, de jovens talentos. E, portanto, os nossos colaboradores podem pertencer a estas comunidades de forma proativa, voluntária, em cima das suas funções, mas onde, no fundo, podem ser elas mesmas e dar espaço a outras dimensões da sua vida. E quando vocês estão a recrutar, o que procuram mais as competências técnicas ou mais as soft skills? Olham mais para o CV, digamos assim, ou para o fit, para aquilo que é o fit à vossa cultura? Pensam mais outro tipo de características, já que as outras caras são mais facilmente apreendidas? Para nós, ambas são importantes, mas mais facilmente traremos alguém que não tem hard skill que é exigida para aquela função, mas que tem atitude, do que o inverso, eu diria que é impossível, porque facilmente se adquire uma hard skill, dificilmente se mudará uma soft skill, e eu nem sequer direi que é soft skill, acho que tem mais a ver com a atitude, com aquilo que se valoriza, porque tal como eu escolher um candidato para trabalhar na Cisco é uma escolha minha, mas o candidato também tem que querer escolher trabalhar na Cisco, e para que esta escolha esteja alinhada, justamente tem que haver aqui um alinhamento de cultura, de valores, sem o qual depois isto não funciona, onde a empresa não vai ficar feliz, muito expert que seja, o colaborador não ficará feliz, e portanto para nós a atitude é sem dúvida importante. É fundamental. Érica, dirias que há mais escassez de hard skills ou soft skills? Bom, eu diria que há escassez das duas tipologias de skills, ou seja, tal como a Maria disse, nós contratamos pelas hard skills e despedimos pelas soft skills. E cada vez mais... Até porque as soft skills são mais difíceis de apreender no processo de entrevista, não é? Completamente. E por vezes o cliente está muito focado nos hard skills, está muito focado em conseguirmos os requisitos mandatórios, e por vezes as soft skills são muito mais valiosas, e aquilo que o nosso trabalho acaba muito por ir ao encontro disso, que é mostrar que o talento é muito forte na componente das soft skills e que rapidamente, ao adquirir determinadas competências, vai chegar lá também do ponto de vista de hard skills. Portanto, eu diria que as duas devem ser trabalhadas, logicamente. Uma é mais difícil de adquirir do que outra, mas o importante é que as soft skills sejam alinhadas com a cultura da empresa e com a cultura da equipa. E isso é algo que internamente depois cada empresa, cada equipa, terá obviamente que perceber se aquela pessoa se vai ajustar ou não àquela chefia, àquela equipa. Não é? É uma aposta da empresa escolher colaborar ou não com aquela tipologia de perfil. Do nosso lado, nós fazemos o nosso papel. Bem, uma última pergunta para as duas, um minuto para responderem. Em vez de vos perguntar, afinal, quem manda aqui, se são empresas ou colaboradores, acho que, enfim, não é aqui, de facto, também era uma provocação a pergunta, não era efetivamente uma pergunta, mas o desafio que vos deixo é de identificarem qual é que é o foco, qual é que deve ser aqui o foco das empresas para conseguir responder a este contexto que é muito complexo, é de mudança constante dos candidatos do lado das empresas, do próprio contexto. O que é que deve ser aqui prioridade e o foco? Érica, podemos começar por ti. Não vale tudo, não é? Ou seja, as empresas não podem estar à mercê daquilo que os candidatos pedem a toda a hora. Portanto, eu acho que têm que se adaptar, têm que criar estruturas internas que lhes permita receber esta tipologia de talento. Acho que têm que trabalhar de braço dado. Portanto, acho que as empresas têm que se transformar, têm que perceber o que é que têm à porta, quer das gerações atuais, quer das vindouras, tentarem trabalhar com muito mais agilidade, com muito mais flexibilidade para que sejam tomadas decisões de uma forma muito mais rápida e efetivamente as pessoas também terem, e os talentos, os colaboradores, terem a noção de que não podem pedir tudo.
Portanto, a máxima do quanto mais responsabilidade, não é? Ou máxima liberdade, eu tenho uma máxima responsabilidade. Isto tem que vigorar. Nas novas gerações, às vezes, não é assim tão claro. Há que fazer também aqui um trabalho que muitas vezes não são as empresas que eu tenho que fazer, portanto, é um trabalho que vem de casa, da educação, mas acho que tem que andar muito, muito de braço dado e trabalhar aqui em conjunto, perceber, eu dou-te isto, tu entregas-me isto e juntos vamos caminhar para o passo seguinte. Acho que esse é o principal desafio. Maria. Sim, eu concordo com a Érica. Não vale tudo. Eu acho que aqui o papel da empresa é definir, de facto, quais é que são esses limites, é de forma estratégica saber até onde é que pode ir, obviamente fazendo de forma informada, fazendo um bocadinho o trabalho de casa, sabendo como é que outras empresas do setor ou competidores se estão a posicionar. Depois trabalhar essa estratégia internamente, comunicá-la não só para fora, mas como também para dentro, para que também um candidato saiba com o que é que pode contar uma vez que integrar a organização. Enfim, ter um bocadinho estas regras do jogo bem claras. E depois, eu acho que é mais uma vez a empresa estar muito ciente de quem é que quer escolher, o candidato também saber, e muitas vezes parece que é só a empresa que é responsável, os candidatos também são responsáveis por definir para onde é que querem ir, onde é que querem trabalhar, do que é que estão dispostos a abdicar, e no fundo isto, enfim, diria que não é mais do que uma relação, um casamento, um namoro, onde não há pessoas perfeitas, não há empresas perfeitas, não há candidatos e colaboradores perfeitos, e é preciso... enfim, fazer um bocadinho o ajuste, estarmos dispostos a abdicar de determinadas coisas em prol de outras e definirmos um bocadinho quais é que são as nossas prioridades e depois a empresa fazer as suas escolhas, candidato e colaborador fazer também as suas. E depois a empresa também fazer o walk the talk em relação àquilo que se comprometeu. Já recebemos aqui o ecrã vermelho, portanto está na nossa hora. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigado pela vossa participação, presença e disponibilidade para partilhar as vossas experiências. E então, como momento final, temos então aqui uma chamada. Tivemos uma manhã cheia, com muita informação e partilha de experiências e dados para o futuro. E agora, para fazer um remate final, temos o gosto de contar com Pedro Ramos, Presidente da APG, que nos vem apresentar as notas finais. Pedro, muito obrigado pela tua presença e disponibilidade para fazer esta nota final. É teu, Paulo. Obrigado, Ricardo. Antes de mais, que grande maldade, hein? Isto foi uma manhã super cheia, mas não sai daqui ninguém enquanto não soubermos quem, afinal, manda aqui. Ok? Bom, eu não sou de certeza, porque se eu mandasse, não era uma manhã, tinha que ser o dia todo, porque isto, de facto, tem aqui um conteúdo teve um conteúdo super rico. Como já viram, eu tenho quilos de notas. A ideia é como é que devo ter sido a pessoa mais atenta hoje, aqui neste dia, nesta manhã. Mas, de facto, a pergunta que se impõe é esta. E, afinal, quem manda aqui? Falámos aqui, será que mandam as pessoas? Será que mandam as empresas? E dentro das empresas, concretamente, quem? As lideranças? Será que mandam os acionistas? Será que mandam muito ou pouco os legisladores? Que também falámos cá. Será que mandam os mercados? Será que é a sociedade? Será que são as tensões políticas? E a nossa Elsa explicou-nos um bocadinho isso. Será que é a fiscalidade? Ou seja, o Ministro das Finanças? Afinal, quem é que manda aqui? Okay? Eu acho que é a pergunta que se impõe e passámos, de facto, uma manhã deliciosa a debater a realidade das organizações, no fundo, a realidade da gestão das pessoas nas suas diferentes vertentes. E, de facto, foi interessante porque começámos logo por perceber um conjunto de paradoxos. O nosso Alexandre, que ainda está aqui, felizmente, lançou-nos aqui a confusão inicial para desconstruirmos, para voltar depois, durante a manhã, a construir alguns dos paradoxos que o Alexandre para os quais nos desafiou. E uma das coisas que ele disse, eu achei piada, o primeiro paradoxo tinha a ver com o paradoxo do conhecimento. E, no fundo, para nós desconfiarmos todos quando achamos que já sabemos tudo. Isto foi exatamente o que a Joana depois veio trazer, com uma palestra riquíssima, a ajudar-nos a criar uma cultura de revolução. E que é, no fundo, a começar por essa revolução de pensamento. Por tentarmos pensar ao contrário, fazer mais perguntas do que ter as respostas que achamos que temos e que têm a ver com o conhecimento. Depois, o outro paradoxo que tinha a ver com a competência, e o Alexandre disse-nos uma coisa altamente provocadora, ninguém fugiu, mas ele disse que a ideia é que com mais competência
implica sempre menos inovação. Isto é muito provocador. Ninguém levou isto a sério. O que é facto é que depois tivemos aqui este debate final em que percebemos que as competências são cada vez mais críticas para as pessoas, que as competências são das pessoas que depois dão poder às organizações e que, de facto, elas são críticas, mas que também não vale tudo. Ou seja, não é a detenção de determinadas competências que faz com que as pessoas tenham, eventualmente, mais poder sobre a organização. O outro paradoxo interessante tinha a ver com a eficácia da comunicação. E a comunicação, obviamente, tem a ver com fazer mais perguntas, mas também tem a ver com a questão do posicionamento e, afinal, às vezes é preciso mostrar um amor firme, como disse a Catarina, aqui muito bem, que é aquele amor que os pais têm pelos filhos, que é amam, 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 mas cuidado, não, tem limites, ok? E, de facto, isto tem certamente a ver com a provocação da eficácia da comunicação, porque é preciso ser, muitas vezes, cirúrgico e assertivo. Depois ainda há mais dois. Este, então, eu diria que é o fim da picada. O Alexandre veio-nos dizer que produtividade, que era uma grande conversa, que era mais importante o tempo de desligar para aumentar a produtividade. Bom, enfim, produtividade falámos aqui muito e, de facto, as melhorias de produtividade e as necessidades de produtividade. Eu tive quase a atrever-me a dizer que, afinal, quem manda aqui foi a produtividade e a flexibilidade. Foram as duas palavras, eu tive a contar, hein? As duas palavras mais referidas aqui. O que é facto é que também aqui foi dito que as empresas mais felizes eram mais produtivas. E tivemos aqui a nossa habitual mesa de CEOs e eles disseram umas coisas muito atrevidas e algumas muito criativas e que disseram que a felicidade é lucrativa. Eu atrevo-me a dizer que, de facto, a boa notícia, aliás, a má notícia é que o dinheiro não traz felicidade. A boa notícia é que a felicidade pode trazer dinheiro, ok? E, de facto, a questão que aqui foi colocada, e eu acho muitíssimo bem, é que os temas da felicidade, ninguém faz ninguém feliz. Agora, se as pessoas estiverem felizes, fazem a empresa e a organização a produzir mais e voltamos ao tema da produtividade e à provocação que nos colocaste. Por último, o teu último paradoxo, o último, enfim, de hoje, desta manhã, persistia a continuar de certeza, tem a ver com o poder. O poder no sentido de influenciar. E o Alexandre disse-nos uma coisa que depois nós acabámos por ver que afinal era verdade ali no debate da mesa redonda dos presidentes, que era poder é servir. E de facto é interessante esta ideia da cultura de serviço e como o servir aos outros afinal é muito mais poderoso do que o achar que pode e que manda. E voltamos novamente à palestra riquíssima da nossa querida Joana, que diz que já não faz sentido falar em pessoas, ou em colaboradores, mas em human, não é? Em human experience, no fundo, a experiência dos colaboradores, os tais, ou das pessoas, dos humanos, os tais humanos que têm sentimentos diferentes, que têm expectativas diferentes e que esperam coisas diferentes das suas empresas e que exigem coisas diferentes das empresas. E por isso faz sentido falar no Human Value Proposition. Achei esta ao máximo, isto vai dar-nos vários artigos, Joana, digo-te já. E, no fundo, estamos a falar de humanização das nossas empresas. Bom, de facto, cada vez mais as pessoas sabem o que querem, as empresas também sabem o que não querem, por isso não querem ser empresas babysitting, isto foi dito aqui hoje de manhã, não fui eu que inventei, e, de facto, mais responsabilidade implica sempre, aliás, ao contrário, mais flexibilidade implica sempre mais responsabilidade, ou pelo menos é assim que é desejável. E foi atirado para aqui que o segredo para que isto fosse possível era um casamento perfeito entre estratégia e cultura. Ops, eu habitualmente não gosto da palavra cultura organizacional, voltei a gostar hoje exatamente porque a Joana me ajudou a encantar-me com esta ideia da cultura centrada nas pessoas e que isso não significa andarmos sempre atrás daquilo que achamos, do preconceito que achamos que já sabemos tudo nas organizações, mas de facto isto significa que, basicamente, se exige hoje muito mais às pessoas, muito mais aos líderes e que é preciso adaptar os processos às novas realidades. E esta nova realidade é um entendimento da cultura organizacional de uma forma diferente, como a que eu tinha até hoje de manhã ter entrado aqui. De facto, desconstruir as certezas e, no fundo, aumentar o papel de cada um e de todos na organização acaba por ser o grande desafio desta manhã. Bom, eu atrevia-me agora a fazer aqui uma sondagem final, porque eu avisei que ninguém ia, eu estou-me a portar bem para o tempo correr,
eu disse que não saía daqui ninguém sem saber, afinal, quem manda aqui. Bom, uma coisa é certa, nós estamos, de facto, no centro do furacão e sabemos que existem vários tipos de forças dentro do furacão, mas, enfim, daquilo tudo que eu disse, já agora fiquei um pouquinho preocupado com o tema que aqui foi debatido sobre a legislação e o facto da legislação, afinal, andar um bocadinho ao contrário daquilo que é a dinâmica das organizações. E, como sabem, existem dois tipos de forças. Enfim, eu fui estudar isto, obviamente, fui ler. Dois tipos de forças dentro dos furacões, as centrífugas e as outras. As centrípetas, muito bem, e umas andam ao redor do núcleo, outras andam a fugir e, de facto, parece que a legislação aqui anda a fugir e não ajuda muito. Bom, mas vamos fazer, de facto, aqui uma sondagem final. E destes todos elementos, eu fiquei aqui com 3 que eu acho que podem ser interessantes para fazer, de facto, aqui a diferença. Quem é que acha... As 3 são pessoas, empresas e lideranças. Vamos lá dar o benefício das dúvidas também às lideranças, que é para separarmos dentro das empresas, enfim, este papel da liderança que hoje foi aqui tão sublinhado. Quem é que acha que, afinal, quem manda são as empresas? Ops. Quem é que acha que, afinal, quem manda aqui são as lideranças? Bom, quem é que acha que quem manda aqui são as pessoas? Então afinal vamos mesmo embora com a resposta à pergunta que aqui está. O meu sonho concretiza-se. Afinal, estamos neste centro do furacão, mas a gestão de pessoas tem cada vez mais desafios, que são os desafios de ir ao encontro daquilo que é o novo posicionamento do humano nas empresas, no fundo da sociedade, e naquilo que o humano também deseja para si, mas cada vez mais para os outros, como pegada que quer deixar para o futuro. Portanto, este desafio de que, afinal, quem manda aqui são as pessoas, faz com que todos nós, enfim, neste mundo incerto, incompreensível, enfim, aquilo tudo que sabemos e nada linear, o caminho faz-se caminhando. E pegando naquilo que a nossa querida Elsa disse há pouco, hoje é o Dia Internacional da Poesia, e ela citou aqui António Machado, que eu gostava de explorar um bocadinho mais, e ele diz: caminhante, são tuas pegadas o caminho e nada mais. Caminhante, não há caminho, ou não há caminho, se faz caminho ao andar. Ou seja, se cada um de nós quer saber qual é o caminho, o melhor é caminhar. E, portanto, muito obrigado, foi um dia extraordinário e sabemos quem manda aqui, que é o Ricardo, que vai acabar com isto. Muito obrigado, Pedro, por este fecho maravilhoso de resumo e não só, mas também de um cunho muito pessoal que usas sempre às tuas intervenções. Portanto, parabéns e muito obrigado. E chegamos assim ao fim da 25ª Conferência da Human Resources. Agradeço mais uma vez aos nossos patrocinadores, apoios, oradores, participantes nas mesas de debate e a todos os que tiveram a assistir a esta conferência. Tivemos cerca de 340 pessoas aqui connosco, e também temos aqui já as notas que recebemos, 66.600 pessoas a ver-nos em streaming. Portanto, muito obrigado. E estes números também são relativos também a toda esta situação que foi vivida aqui, ou seja, pensamos que foi uma reunião, uma conferência, um momento muito útil e produtivo, onde foram partilhadas muitas experiências, visões, opiniões e caminhos que devem ser aprofundados, mas essencialmente, uma das coisas que eu já disse logo na abertura e aqui também disse várias vezes, temos é que passar à ação. E, portanto, muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado por todo o vosso contributo. Até à próxima. Muito obrigado.